E aí, meu querido amigo concurseiro, que é a professora Graziela Barros, a gente vai para mais uma aula hoje falando sobre e-mail, né? E a gente vai falar sobre e-mail, cliente de e-mail, protocolo de e-mail, tipos, né? Como enviar um e-mail, a gente vai falar tudo isso hoje na nossa aula. Então vamos lá, olha que bacana. Primeira coisa que a gente vai entender é que o correio eletrônico, né? Como é chamado, ele é chamado de e-mail e a gente tem tipos diferentes, softwares diferentes que a gente pode trabalhar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que esse software faz, né? Professor, o que ele faz? Esse cara aqui faz o quê? Ele serve para enviar e receber as mensagens assíncronas. Professor, que diabo é isso aqui, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que você não vai enviar de maneira ao mesmo tempo. Significa dizer que eu vou enviar e vou receber de maneira distinta, não ao mesmo tempo. Professor, então quer dizer que eu envio e eu recebo em momentos diferentes. Exatamente. É tanto que os protocolos de envio e recebimento são protocolos distintos, beleza? Então, é só pra gente entender isso. E aí, tem que lembrar que é através de sistemas eletrônicos. Professora, aquele meu carteiro que deixa lá aquela minha conta todo mês, né? Se até o boleto vence, você vai vencer também. Todo mês aquele boleto é mandado para minha casa pelo carteiro. O correio eletrônico seria uma espécie de carteiro? Exatamente. Beleza? A gente usa através de sistemas eletrônicos. Aí vem pra cá agora. Quando a gente fala de e-mail, certo? A gente vai ter duas partes muito importantes, que é o quê? Que é o cliente de e-mail e o web e-mail. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, cliente de e-mail e web e-mail. Professor, o que significa disso? Cliente de e-mail e web e-mail. Basicamente, gente, quando toda vida que alguém falar para você cliente de e-mail, esse software, ele é instalado na máquina, certo? Esse programa, vamos botar aqui, ó, esse programa, ele é instalado na máquina. Ele é instalado no próprio computador. Como assim, professora? Então, vamos lá. Quando a gente fala do Outlook, esse programinha aqui, ó, ele vai pertencer ao pacote, vou botar até aqui, ó. Esse cara, ele vai pertencer ao pacote Office. Então, vamos botar aqui, ó. Ele vai pertencer ao pacote Microsoft Office. Então, quer dizer, professora, quando eu baixo o pacote Microsoft Office e instalo o Word, Excel, PowerPoint, eu instalo automaticamente o Outlook? Isso mesmo, é isso que eu tô falando para você. Quando a gente fala do Outlook Express, gente, o Outlook Express, ele era um software que ele era nativo do Windows, tá aqui, ó. Nativo do Windows, mas era em todas as versões? Não, era até a versão XP. Então não esquece disso. Ele era um programa que vinha no sistema operacional. Como assim, professora? Como o bloco de notas, como o Microsoft, o Windows Explorer, certo? O Microsoft, o Executar, dá um exemplo para vocês, né? Tem muitos programas que são programas nativos. O Word Paint, né? Então, são programas que vêm de maneira nativa. Professor, então, todo programa que vem na minha máquina, bloco de notas, o WordPad, o Paint, né? São programas que vêm nativos? Exatamente. O Outlook Express, ele era um programa nativo do Windows, beleza? Ele já vinha por padrão no sistema operacional. E aí, a gente tem o Mozilla Thunderbird. Esse programa, gente, ele é um programa muito bacana. Por quê? Porque ele é livre. Então, significa dizer que eu posso instalar, certo? Em muitas plataformas. Ele é multiplataforma. Então, significa dizer que eu posso instalar em diversos sistemas operacionais, tanto Windows quanto Linux. Outra coisa bacana é que esse software, você pode associar vários e-mails, né? Vários e-mails diferentes no Mozilla Thunderbird. Professora, como assim? Ah, eu tenho uma conta Hotmail, é o novo? Hotmail. Eu tenho uma conta do Gmail. Eu tenho uma conta do Ball. Eu posso colocar isso aqui tudinho nesse software? Pode. Essa é a mágica, né? Essa é a beleza do Mozilla Thunderbird. Você pode acessar, né? Se você tiver disponibilidade, você baixe e faça o teste. Eu posso acessar várias plataformas de e-mail diferentes nesse cara. Vixe, professor, gostei, curti. E aí a gente tem outra categoria, que é uma categoria importante também, que é o web e-mail. Por quê?
Esses caras aqui, gente, eles são instalados na máquina, no computador. Só que nem sempre a gente está com o computador na mão, né? Hoje a gente está mais porque a gente usa muito os nossos smartphones. Mas você imagine isso há 20 anos atrás, né? Era muito difícil eu estar o tempo todo com o celular na mão. Realmente, professor, eu tinha um computador em casa, tinha um computador no trabalho, tinha um computador na faculdade ou na escola. Eu não tinha um computador o tempo todo na mão. Então, o que acontecia? Esses clientes de e-mail, eles são instalados no computador. Eles são associados e configurados que nem acontece no teu trabalho. Você tem um e-mail corporativo, muitas vezes, que ele é configurado lá no computador do trabalho. E às vezes você tem que acessar de maneira, né, através da internet, via os navegadores. E aí surge o webmail. Esse webmail, ele é disponível nos provedores. Toda vida que eu tiver, vou botar essa observação aqui, ó. Toda vida que eu tiver um dispositivo conectado à internet, eu consigo acessar via navegadores, certo? É isso que eu preciso para acessar um webmail. Entre eles a gente tem, claro que tem outros, né? Muitos outros, mas o que a gente mais usa, né? Hotmail, Gmail, Outlook, Ball, vixe, professor, é o novo Ball, né? Existem outros. O que você tem que entender é essa diferença entre cliente de e-mail e webmail. Cliente de e-mail instalado no computador, o webmail eu vou acessar via navegadores, tá certo? Então, é isso que a gente tem que entender. Beleza? Vamos vir para cá, ó, pra gente entender mais um pouco. Tem mais o que para falar, professora? Vamos lá. A estrutura do e-mail. Vamos entender isso aqui agora. Vou apagar aqui, tá bom? Então, a gente vai colocar agora aqui, ó, a estrutura então, um pouquinho mais pra cá. Do endereço de e-mail. E já a gente fala do e-mail, certo? Basicamente, gente, a gente vai ter 3 estruturazinhas básicas, certo? Quem são essas estruturas? A gente vai ter o nome, tranquilo? Que esse nome, em todo provedor, ele é único, beleza? Em todo provedor ele é único. Como assim, professor? Aquele nome que você coloca, é muito comum você ter um nome de e-mail que tem números. É muito comum isso. Por exemplo, o meu e-mail padrão, vou botar aqui, ó, Graziella. Provavelmente eu não vou conseguir mais colocar esse nome, né, Graziella, por exemplo, no Gmail, né, que é a maior plataforma de e-mail hoje utilizada. Por quê? Porque ele tem que ser único. E não existe só eu chamada de Graziella, existem outras Graziellas, né, que vão fazer isso, beleza? Então é muito comum você ter e-mails com uma sequência de números. E é até sugerido pelo provedor. Então é muito comum, ele vai me sugerir, por exemplo, Graziella 01, 011, né? É muito comum você ter e-mails atualmente assim, beleza? Então o nome, todo provedor, ele vai ser único. Por quê? Porque ele vai servir como identificação. Esse cara aqui, gente, ele é o nosso endereço eletrônico. Endereço eletrônico. Se eu tiver 2 endereços iguais, tem como eu mandar essa mensagem? Não tem. Então, ele tem que ser o quê? Ó, ele tem que ser único, beleza? A gente vai ter um separador aqui, ó, que vai ser o arroba, beleza? E aqui ficam o quê? Geralmente ficam os provedores. O provedor fica aqui, certo? Esse provedor, professora, não está associado ao nome, né? Não está associado ao nome. Vou botar até em azulzinho aqui para você entender. Tá aqui, ó. Ali é o nome, que é o provedor.
Esse provedor, gente, ele pode ser corporativo, ele pode ser da empresa, beleza? Por exemplo, é muito comum você ver o arroba e o nome da empresa. É muito comum você ver isso, beleza? .com.br ou só .br. Show? Esse provedor, ele pode ter o nome do próprio provedor, como exemplo, Gmail, Hotmail, Outlook, entre outros. É muito comum, mas também pode ter o nome da empresa, beleza? Então, essa é a estrutura do endereço de e-mail. Lembrando que esse endereço de e-mail, ó, ele precisa ser o quê? Ele precisa, no provedor, ele precisa ser único. A gente não pode esquecer disso. Se tiver dois endereços iguais, essa mensagem ela não tem como chegar, beleza? Show de bola? Então, deixa eu apagar aqui. Então, apagar aqui. Aí agora, galera, a gente vai olhar a estrutura a gente vai olhar a estrutura, né? Deixa eu botar aqui, ó. Estrutura do e-mail. Do e-mail em si. Tranquilo? Isso aqui é campeão de prova. Se você fosse botar, né? Professor, o que é número 1 aqui, ó? Número 1, né? Seria essa parte de estrutura de e-mail. Vem cá só um pouquinho, volta só um pouquinho para me entender, para me mostrar o seguinte para você. Esse nome, gente, ele não pode conter caracteres especiais, certo? Deixa eu botar essa observação aqui, ó. Não pode conter o quê, ó? Caracteres especiais. Por quê, professora? Porque não pode. Por exemplo, eu não posso ter um nome aqui chamado assim, ó, João. João é um caractere especial. Essa letrinha aqui, acentuada, não pode ter. É tanto que é muito comum você receber, por exemplo, recursos humanos, ou endereço, ou alguma palavra acentuada, história, alguma coisa, sem acentuação. Por quê? Porque não pode, ó. Essa observação é importante. Porque, por exemplo, na maioria das questões, ele pergunta qual é o endereço de e-mail válido. Endereço de e-mail válido tem que ter essa estrutura. Professora, mostra uma estrutura válida aí para mim? Mostro. Aqui, ó, eu posso conter nesse nome, pode conter letras e números. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, Grazi 123, certo? E nesse provedor, arroba, eu poderia colocar, por exemplo, ti.com. Beleza? É o nome do provedor. Ah, professor, porque é uma empresa comercial, né? Ou ti.edu, educacional, né? E assim sucessivamente. ti.mil, militar. Então, podia acontecer isso. Ou então, simplesmente, o nome do provedor, gmail.com. Isso aqui é o endereço válido. Pode conter letras e números, o arroba, que separa do provedor. Não pode ter caracteres especiais, tá bom? Show de bola? Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa estrutura de e-mail, essa estrutura de e-mail ela é diferente também. Por quê? Porque não é tudo igual. Então, vamos fazer aqui a estruturazinha para a gente poder entender. Vou separar aqui, ó. Talvez você nunca tenha prestado atenção no que eu vou colocar agora, certo? Mas a partir de hoje, você vai entender o que eu tô falando. Show? Então, vamos lá. Galera, como é que aparece essa estrutura de e-mail? Beleza? Aparece assim, ó. Primeiro, de para o e aqui, ó, o assunto.
Vamos ver, e aqui, né, fica o corpo, vou botar até uma observação aqui, ó. Aqui fica o corpo da mensagem. Certo? Aqui fica o corpo da mensagem. Sempre vai ser essa estrutura, professora? Basicamente, sempre vai ser essa estrutura. E a banca, gente, esse aqui é o número 1, ó, campeão de perguntas, perguntando o que é obrigatório e o que não é obrigatório, beleza? Então, vamos colocar aqui do lado o que seria obrigatório e o que não é obrigatório, tranquilo? Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, esse campo de, ele é obrigatório, beleza? E por padrão, aqui vai ficar o seu e-mail. Você não precisa colocar automaticamente o que vai aparecer. Aqui vai ficar o seu e-mail. Vou botar até assim, ó, seu e-mail. Que é quem está enviando. Eu vou botar Gmail, que eu acho que fica mais claro para todo mundo, tá? Então, vai aparecer assim, ó, seu e-mail. Seu e-mail, @. Certo? Esse para aqui, ó, é para quem você vai estar enviando. Se você deixar sem nada, se você deixar vazio, o que acontece, ó? Aí vamos botar essa observação. Aqui também é obrigatório. Se estiver sem nada, o que vai acontecer, professora? Esse cara aqui, ó, esse e-mail todo vai lá para o rascunho. Tranquilo? Então, por exemplo, professora, não tem nada aqui, ó. Eu fechei, escrevi, mandei como cópia. Aliás, deixei sem nada, né? Esses 3 campos deixei sem nada e botei um assunto. Apostila de informática. Tem aqui, ó, apostila de informática. Beleza? Deixei sem assunto aqui. Essa apostila de informática não tem nada. E eu fechei esse e-mail. Ele vai fechar e vai sumir para sempre? Não, ele vai ficar, ó, lá no rascunho. Você pode fazer um teste no seu provedor, independente do provedor que você esteja trabalhando, vai acontecer isso que eu tô falando para você. Beleza? Quando a gente fala desse para, vamos imaginar que esse para aqui, ó, eu vou trocar esse seu e-mail para ficar mais verídico, né, o que eu tô falando. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui que esse e-mail, quem enviou foi a Ana, certo? Tá aqui, ó, a Ana. Aliás, vou botar a Ana. Eu vou botar a Ana mesmo. Tá a Ana aqui, ó, @gmail.com. Beleza? A Ana vai mandar essa informação, esse para aqui, ó, vai mandar pro o amigo dela, o marido, o irmão, né? Eu vou botar aqui pro José. Lembra que não pode ter acentuação. Beleza? José, o e-mail dele é o Hotmail. Beleza? Aqui não dá para colocar. Como cópia, a Ana vai mandar essa informação pro pai. Ponto e vírgula. E ela vai mandar para a mãe dela. Lembrando que não pode ter acentuação. Tranquilo? O assunto da mensagem aqui, ó, não vai ser mais apostila, vai ser, ó, eu te amo. Beleza? Eu te amo. Ela enviou para essa galera todinha. E como cópia oculta, ela mandou para o Ricardo. Vixe, professor, mas por que ela jogou como cópia oculta? Esse cópia oculta, gente, ele não vai aparecer para ninguém, por isso que ele é chamado de CCO. Não vai aparecer para ninguém, pessoal, não vai aparecer para ninguém. Nem para quem está enviando como cópia, nem para o José. Não vai aparecer. É isso que acontece, por exemplo, quando você recebe uma mensagem de Natal, que o teu chefe envia e você acha que enviou só para você. Não, ele botou todo mundo como cópia oculta. Ninguém consegue enxergar ninguém, beleza? Isso não aparece nem como para quem enviou como cópia, nem como cópia oculta. Professora, esses 3 caras, eles são obrigatórios eu colocar no corpo da mensagem? Não, não é obrigatório.
não é obrigatório. Você coloca se você quiser, tá bom? Sendo que você tem que mandar um para, porque senão se não tiver nada, vai mandar para rascunho, mas esses 3 não. Aqui você envia como cópia oculta, ele não vai ser enxergado nem para quem você enviou, nem para quem você enviou como cópia, certo? E o assunto também não é opcional. Mas a grande maioria dos provedores, o que é que eles perguntam? Você deseja mandar essa mensagem realmente sem assunto? Aí você, sim, desejo mandar sem assunto. É uma opção que o usuário pode ter, beleza? Show de bola? Esse corpo da mensagem também, ele é opcional, você coloca se você quiser. Então, professora, só está dizendo para mim que, na verdade, o que é obrigado a enviar é só o de e o para. Exatamente, é o que é obrigado você enviar, beleza? Show de bola? E para concluir, gente, aqui, ó, olha que bacana aqui, a gente vai falar sobre os protocolos de e-mail. A gente já falou isso lá nos protocolos, mas não custa nada reprisar. Esses protocolos de e-mail, basicamente a gente vai ter 3, ó, que é o SMTP, o POP e o IMAP. Então, esses 3 caras aqui. Esse POP, lembrando que ele pode ser chamado de POP3 e o IMAP pode ser chamado de IMAP4. Beleza? Tranquilo? Pode acontecer isso. Professor, o que esses caras fazem? O protocolo simples de transferência de e-mail, ele é um protocolo de envio. Então, ele envia as informações, ó, enviar o e-mail. O POP, por sua vez, é só você lembrar, tem um bizu bem bizarro assim que eu falo, que é o pobre, né? Ó, ele tá pobre. Então, ele só recebe. A gente dizia muito isso, né? Quando o celular a gente estava sem crédito. Hoje a grande maioria é via linha, né? Mas dizem, meu celular, mas e aí, teu celular tem crédito? Não, tô pobre, só recebe, né? Só que ele recebe de maneira offline. Como assim, professor? Isso aqui, gente, era muito usado, né? Vira só um pouquinho pra mim, dá pra virar um pouquinho? Isso aqui era muito usado, aonde, professor? Nos clientes de e-mail que a gente falou no começo dessa aula. Clientes de e-mail. Não significa dizer que você não pode configurar de maneira diferente, mas era muito mais usado nos clientes de e-mail. Naqueles softwares que estavam instalados no computador. E aí você vinha e configurava para toda vez que você recebesse um e-mail, automaticamente ser baixado para a sua máquina. Beleza? Ele recebe offline porque essas informações, esses e-mails, eles ficam salvos no computador, lá no software, né, que é o cliente de e-mail. Se você tiver alguma dúvida, você volta lá na parte dos protocolos, que a gente falou muito desses caras aqui, beleza? E já o IMAP, ele também vai receber, ó, só que recebe online, beleza? É muito mais usado aonde, professor? É muito mais usado nos web e-mail que você acessa via navegador com acesso à internet. Beleza, galera? Show de bola. Sei que a aula ficou um pouco mais comprida do que você está acostumado, né? Mas espero que você tenha entendido. E até a próxima aula. Beijo, abraço e até a próxima.